Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler dos versículos 46 a 52. Marcos 10, versículos 46 até o 52. Assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meus irmãos, o texto de Marcos, capítulo 10, é o texto que antecede a semana da crucificação. É o último momento em que Jesus está a caminho para Jerusalém. No capítulo 11, nós já temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que são os próximos 5 capítulos de Marcos, que vão resumir a última semana do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto é exatamente o que antecede a isso, a cura que antecede a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E parece ser uma cena muito simples, uma cena muito comum. Jesus está passando e alguém vem e pede socorro a Jesus Cristo, como em tantos outros momentos. Mas esse texto aqui, irmãos, revela uma profundidade muito grande, porque ele nos mostra claramente um homem que ele tem uma completa deficiência, ele não consegue ver. Além de tudo, ele é alguém que é desprovido de qualquer recurso natural, ele vive com as coisas que dão a ele é um mendigo. Ele é alguém que vive sobre a boa vontade dos outros. E este homem está assentado, não vendo, mas ouvindo uma multidão passar. Todos aqui neste texto estão enxergando. Eles enxergam o caminho e eles estão sendo conduzidos por Jesus Cristo. Eles estão acompanhando o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, ele está sentado à beira do caminho, afastado. Ele está ele está escutando a multidão passar. Ele tem a percepção de que algo está acontecendo ali e que a multidão ali está caminhando e está passando por ele. Não. Aquele homem, ele depende da compaixão dos outros para poder ser ajudado. Ele não sabe onde está Jesus Cristo, ele ouve falar do Senhor Jesus Cristo. Ele ouve falar sobre os atos e os milagres do Senhor Jesus Cristo. Mas ele precisa que alguém o conduza até o próprio Senhor Jesus Cristo. O registro de Marcos sobre este homem chamado Bartimeu é um registro muito forte. É um registro que nos mostra claramente a situação decadente e terrível daquele homem. Perceba só que ele apresenta esse homem com 2 qualificações. Ele diz que ele é cego e ele diz que ele é mendigo.
Perceba que há dois adjetivos aqui, né? Ele está sendo adjetivado com duas questões. Ele não é apenas um homem cego, não, ele é um cego que vive às custas dos outros. Ele é um cego mendigo. Ele ainda registra que este homem, ele está à beira do caminho, ele está afastado então da multidão. Perceba aqui, irmãos, que o relato de Marcos, ele tem um componente logicamente material, físico, porque a deficiência dele é física, é a visão. Tem uma questão social, porque ele é desprovido de recursos. Tem uma questão relacionada a ele não estar no caminho, mas ele está à beira do caminho. Marcos faz questão de registrar isso. Mas isso é exatamente para nos mostrar a realidade espiritual do homem. O homem natural, o homem sem Deus, ele é completamente cego espiritualmente. Completamente cego espiritualmente. Ele não consegue ver as coisas espirituais de Deus. O homem natural, ele é moralmente incapaz, impotente de conhecer-se ou de sequer ir até o Senhor Jesus Cristo. O homem natural, ele não consegue se aproximar de Jesus Cristo com as suas próprias forças, com as suas próprias pernas. E é exatamente isso que Marcos quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar, irmãos, que Jesus Cristo, ele é aquele que vem e se compadece do homem cego, sem recursos, à beira do caminho, afastado do caminho, e ele vem então ao encontro para que poder resgatar ali aquele homem. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não passa distante da miséria humana, mas ele se aproxima dela. Ele escuta, ele chama, ele salva. E ao salvar, o Senhor Jesus Cristo nos mostra, irmãos, que ele coloca o homem no caminho do discipulado. Perceba que aquele homem, ao ser curado, ele agora não fica para trás, mas ele acompanha o Senhor Jesus Cristo. Essa é a dinâmica do Evangelho. Jesus se aproxima, cura, salva e discipula e comissiona. Essa é a dinâmica, irmãos, claramente que nós vemos aqui no texto. E aqui nós vamos ver exatamente como Jesus faz isso. Então perceba só, irmãos, o que diz o versículo 46. O versículo 46, irmãos, nos mostra exatamente que Jesus está saindo de Jericó, está caminhando a Jerusalém, e ele está junto ali com os seus discípulos e numerosa multidão. É bom que a gente entenda isso. Jesus está sendo acompanhado não de poucas pessoas, mas ele está sendo acompanhado de uma numerosa multidão. Inúmeras pessoas estão acompanhando o Senhor Jesus Cristo. E diz assim: Bartimeu, então, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Perceba só, irmãos, como o Senhor Deus quis revelar aquele homem. Como as palavras usadas aqui pelo escritor sagrado, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, ele vem claramente nos mostrar quem é aquele homem. A palavra diz: ele é cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Essa descrição, como eu falei há pouco, ela descreve a miséria completa do ser humano. Porque um homem cego, irmãos, ele não pode ver. E aqui nós temos uma deficiência, irmãos, terrível. Certa vez eu estava conversando com um membro da nossa igreja lá em Propriar, que é surdo. E ele disse: a pior deficiência do mundo é a cegueira. Ele disse: eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas debilidades por causa da surdez, mas ele diz: a cegueira é pior. Porque você perde o senso do que está acontecendo à sua volta. O homem que é surdo, ele não está claramente ouvindo, mas ele está vendo o que está acontecendo à sua volta. O cego não. Ele perde completamente a percepção das coisas que estão à sua volta. Então este homem, irmãos, aqui cego, ele não pode ver, e ele perdeu a percepção acerca, irmãos, de tudo que o cerca. Este homem, ele é mendigo.
Além de cego, ele não pode prover para si mesmo, ele não pode sustentar-se a si mesmo. Agora ele passa a depender das outras pessoas para comer, para vestir, para qualquer outro tipo de coisa. Ele precisa agora que alguém quebrante o seu coração e faça doações a ele, para que ele possa comer. Este homem, ele está assentado. Por quê? Porque ele não sabe para onde ir. Já imaginou-se? E eu quero que você tente entender isso. Por que ele está assentado, pastor? Porque ele está só. Está só. Perceba que não há ninguém com este cego. E um cego, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe para onde ir. Um cego, ele fica sem saber das coisas. Ele não tem noção. Já imaginou um cego dentro de uma rodoviária querendo pegar um ônibus? Ele vai precisar de quem? De alguém que o guie até o ônibus. Ele não consegue ver. E por isso ele está aqui, assentado à beira do caminho. Indica que ele está perto do Salvador, mas ele está fora do caminho da salvação, porque ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. E aqui, irmãos, nós precisamos entender claramente o que as Escrituras querem nos mostrar aqui. As Escrituras querem nos mostrar, irmãos, um homem real, com problemas reais, um homem que está completamente aflito por causa da sua situação física, mas principalmente, irmãos, a condição de Bartimeu nos ajuda a entender a condição natural do ser humano, a condição espiritual do ser humano. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, irmãos, ele é cego espiritualmente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens de tal maneira que eles podem olhar e eles estão vendo com os olhos físicos, mas espiritualmente eles não conseguem entender aquilo que está acontecendo à sua volta. Espiritualmente, irmãos, o homem sem Deus, ele não tem qualquer tipo de recurso, ele precisa e ele depende de que Deus então o sustente. Ele é miserável. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Eles são miseráveis, miseráveis. Eles vivem uma completa miséria. O homem sem Deus, irmãos, ele é impotente para salvar-se. Ele está à beira do caminho, ele não está no caminho, ele não está na direção do Senhor, mas ele está à parte do Senhor. E ele não tem quem o conduza. Ele está fora do caminho da vida. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, ele resume tudo isso. Porque a Bíblia é interessante, a Bíblia ela vem com uma progressão dizendo: o homem sem Deus, ele é cego. O homem sem Deus tem o seu coração endurecido. O homem sem Deus, ele não fala. O homem sem Deus, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. As pernas dele não conduz. Aí Paulo resume tudo isso e Paulo diz: bom, então ele está morto. Porque ele não consegue caminhar, ele não consegue falar, ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, ele não consegue cheirar, ele não consegue respirar, as pernas dele não conseguem conduzir ao Senhor, então o resumo é, ele está morto. É o que diz lá Paulo em Efésios capítulo 2. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. O homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. E eu quero que você entenda isso, irmãos. Este problema do homem, ele não é superficial, ele não é um problema assim, que pode ser superado naturalmente. O problema do homem sem Deus, irmãos, não é apenas o comportamento do homem. Às vezes a gente pensa meramente num termo comportamental. O
O problema do homem, irmãos, é que ele está completamente arruinado diante de Deus, em uma miséria profunda, em uma miséria terrível. O homem sem Deus, ele não tem qualquer tipo de possibilidade de se encontrar com o Senhor. Sem Cristo, irmãos, o homem não precisa de coisas, de retoques, de melhorias na sua vida. O homem sem Deus, irmão, sem Cristo, ele não precisa de encorajamento ou de incentivo. O homem sem Deus, ele não precisa de uma direção, ele não precisa ser direcionado. O homem sem Deus, irmãos, ele precisa de Cristo. Ele precisa ser ressuscitado, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, e ele vos deu vida. A solução ali para a morte que Paulo dá em Efésios capítulo 2 é ressurreição. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. A solução, irmãos, para esse problema tão grave e tão crítico na vida do homem é a salvação, é a regeneração, é novos olhos para ver as verdades espirituais. Por isso, irmãos, a igreja reformada, ela entende claramente a doutrina da depravação do homem. Às vezes, irmãos, as pessoas olham e dizem: a igreja é muito dura, porque ela fala da maldade do homem, ela fala da perversidade do coração. Essa doutrina da depravação total do homem é algo que machuca, porque no fundo a gente quer encontrar algum tipo de bondade no homem, alguma marca de graça, de bom, de amor. Não. Essa doutrina, ela é tão importante porque ela faz um relato claro, irmãos, do homem. Ela faz um relato claro da situação difícil do homem, da impossibilidade do homem de salvar-se. Essa doutrina é importante porque quando a gente entende a nossa real condição, a gente entende do quão importante é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pela manhã nós estávamos estudando aqui sobre a graça do Senhor, que é uma manifestação, uma faceta da bondade de Deus. E estávamos vendo então sobre a graça especial, e exatamente mostrando aos irmãos, eu estava, da necessidade de nós entendermos, irmãos, esta graça especial e valorizarmos isso. Mas nós só conseguimos fazer isso, irmãos, quando nós entendemos a nossa miséria, quando nós entendemos o nosso pecado. E aqui, irmãos, nós vemos a situação deste homem. Ele ia estar, irmãos, claramente nesta situação de miséria completa. Cego, sem recursos e à beira do caminho. Esta é a situação do homem sem Deus. Ele pode até estar perto, como Bartimeu estava. A caravana de Jesus Cristo estava passando e Bartimeu estava ali do lado, ouvindo as pessoas falarem, ouvindo o que estava acontecendo à sua volta. Veja, ele estava tão próximo do Senhor, mas tão sem condições de salvação, sem qualquer tipo de condição de cura nele mesmo. Então, irmãos, há pessoas que podem estar assim. Há pessoas, irmãos, que podem estar na igreja, caminhando às vezes na igreja, está próximo dos hinos, está próximo da linguagem da igreja, está próximo do entendimento da doutrina, mas mesmo assim, irmãos, ainda está à beira do caminho. Mesmo assim, ainda não foram transformadas pelo Senhor. Há pessoas que sabem responder perguntas reformadas. E se você pegar essas pessoas, elas têm uma excelente cabeça, boas de cabeça, a doutrina está muito clara na mente delas, mas elas não conhecem verdadeiramente o arrependimento, a mudança de direção, a mudança de vida. Há pessoas que até sabem falar da graça de Deus, mas não foram quebrados pela graça do Senhor.
Há pessoas, e eu conheço algumas delas, que frequentam a igreja há anos, e vocês devem conhecer, que frequentam as igrejas há anos. Às vezes você até pensa que ela já é da igreja. Às vezes você já está tão acostumado com aquela pessoa ali na igreja, que você acha que ele já é membro da igreja, mas nunca tomou a decisão de crer no Senhor Jesus Cristo. Mas nunca se apropriou de Cristo verdadeiramente. Ainda vivem no pecado, ainda vivem na sua autoconfiança, ainda vivem na rebeldia diante do Senhor. Percebe, irmãos, há pessoas assim, estão tão próximos da salvação, mas tão distantes ao mesmo tempo. Era isso que estava acontecendo aqui, irmãos, com aquele homem. Ele estava tão próximo do Senhor, mas tão distante do Senhor Jesus Cristo. E então, o versículo 47 nos fala. Veja só o que diz o versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Veja, este clamar aqui é gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Percebe, irmãos, que ao ouvir que a multidão estava conversando, porque ele não vê, ele apenas ouve, e ele começa a ouvir, e a multidão está, veja, é Jesus o Nazareno. Ele ouve falar sobre Jesus Cristo, e ao ouvir falar sobre Jesus Cristo, ele crê. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele confia, ele tem fé. Lembre-se do final do versículo, quando ele diz: a tua fé te salvou. Jesus Cristo, irmãos, ele tem fé. O Bartimeu tem fé no Senhor Jesus Cristo. Ele crê no Senhor Jesus Cristo naquele momento. E aqui eu quero que vocês olhem como a fé aqui, ela é claramente falada. Veja só o que diz a multidão. A multidão diz assim: é Jesus o Nazareno. Veja, é assim que a multidão fala: é Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. Deu para entender? É Jesus que vem de Nazaré. Eles reconhecem a pessoa de Jesus, Jesus Cristo, e este Jesus Cristo o quê? Ele vem de Nazaré. Bartimeu não. Bartimeu ele não vai, veja, ele não está vendo, ele está ouvindo, mas ele disse: não, esse não é apenas o Jesus que vem de Nazaré. Este é Jesus, o filho de Davi. Percebe, irmãos, que claramente Bartimeu aqui, ele olha para o Senhor Jesus Cristo pelos ouvidos, por aquilo que ele ouve, e ele consegue ver. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Os olhos da fé, irmãos, eles transpõem o olhar físico. Ao ouvir falar de Jesus, ele vê claramente. Aquelas pessoas que estão vendo, elas não estão vendo. Deu para entender isso? Você parou para entender isso? Veja, irmãos, aquelas pessoas que estão olhando para o Senhor Jesus Cristo, elas não conseguem ter a visão apropriada do Senhor. Porque elas olham para Jesus Cristo e dizem: ah, este é Jesus, aquele que vem de Nazaré, é aquele homem, um grande profeta, um grande mestre. Bartimeu olha para o Senhor Jesus Cristo, ele ouve apenas falar do Senhor e diz: não, este aqui é o filho de Davi. Este aqui é quem nós esperávamos, é o rei que Israel tanto aguarda, é aquele que vai se assentar no trono. Irmãos, isso é glorioso. Bartimeu cego, ele vê mais do que a multidão. Bartimeu, sem enxergar, ele reconhece que Jesus não é apenas um homem vindo de Nazaré. Bartimeu cego, ele reconhece que Jesus não é só um pregador. Ele não é apenas um operador de milagre. Ele não é apenas um mestre. Ele é o filho de Davi. Filho de Davi. Sabe por que isso é importante? Porque Deus promete a Davi, e se você voltar no Antigo Testamento você vai ver isso,
que de Davi viria o rei, que sentaria no trono de Israel e governaria para sempre a Israel. Então tinham a esperança messiânica do povo de Deus, Tanto é que mesmo na época de Jesus Cristo, já existiam muitos cristos, muitos messias, muitos ungidos que apareciam lá, dizendo, eu sou aquele que Deus prometeu. Havia uma esperança messiânica em Israel sobre a chegada deste rei. Então, quando Bartimeu aqui, ele localiza Davi na história da redenção, Jesus Cristo, na história da redenção, como um filho de Davi, ele está reconhecendo ali que ali está o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, o rei que viria para reinar e governar para sempre. Ali, irmãos, Bartimeu está reconhecendo claramente que Jesus Cristo é aquele que todas as promessas do Antigo Testamento apontam. Chegou o filho de Davi, aquele em que nós esperávamos há muitos e muitos anos. Bartimeu entende com os ouvidos da fé o que muitos não entendiam com os olhos da carne. Bartimeu apenas ouve, mas ele entende, ele tem um discernimento espiritual, um discernimento que só o Espírito Santo pode dar ao homem. Aqueles homens estão vendo, e vamos ver ainda no capítulo 11, que eles vão exaltar ao Senhor Jesus Cristo, mas aqueles homens não têm um discernimento acerca de quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, está uma beleza, está uma das coisas maravilhosas da vida espiritual. Porque, irmãos, porque ela reconhece a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, reconhece em Cristo mais do que o mundo inteiro pode reconhecer. O mundo vê em Jesus Cristo um profeta, um bom homem, um bom mestre, um bom professor, uma pessoa com uma vida a ser seguida, um bom exemplo. O mundo vai olhar para Jesus Cristo com esses olhos. Muitos dizem o quê quando querem seu filho vir para a igreja? Eu já vi muitas pessoas incrédulos dizer assim, eu quero que meu filho vá para a igreja parecer de ser uma boa pessoa. Como se a igreja fosse um lugar de imitar comportamento. Ter um bom comportamento. E muitos vão pegar Jesus Cristo exatamente como um modelo exemplar de comportamento. Mas, irmãos, a igreja não. A igreja do Senhor, a fé salvífica, a fé verdadeira, ela vê o nosso Senhor como um grande Salvador, como o Messias prometido, como o ungido do Senhor, como o Cordeiro de Deus, como o Redentor dos pecadores. Ela vê, irmãos, o Senhor Jesus Cristo como Ele realmente é, o próprio Deus encarnado. E quando Bartimeu reconhece quem é que ele está ali, ao ouvir falar sobre Jesus Cristo, e ele crê no Senhor Jesus Cristo, ao reconhecer isso, ele clama, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Percebe, irmãos, Jesus não está aqui apenas como alguém que vai curar Bartimeu, mas a ideia aqui, irmãos, de Bartimeu, e perceba só que ele vai falar de duas maneiras aqui, no versículo 47 ele diz, tem compaixão de mim, e no versículo seguinte, no 48, ele vai dizer, tem misericórdia de mim, mas no resumo é a mesma situação, é a mesma coisa, é a mesma palavra, a mesma expressão aqui. O que Bartimeu, irmãos, está claramente nos falando aqui, é que ele está dizendo, eu não tenho nada, eu não mereço nem o seu olhar para mim. Quando ele diz, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim,
Bartimeu não está dizendo, me recompense por aquilo que eu fiz. Bartimeu não está dizendo, olhe para o meu esforço, eu estou aqui orando, eu estou aqui gritando. Bartimeu não está dizendo, me dê uma oportunidade para que eu mostre a minha bondade, para que eu mostre, que eu sou um homem bom. Bartimeu, irmãos, ele simplesmente diz, tem misericórdia de mim. A fé verdadeira, ela se aproxima de Cristo, ela se aproxima do nosso Redentor, exatamente reconhecendo quem nós verdadeiramente somos, nada diante de Deus. Nós somos mendigos espirituais. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, é exatamente isso que nós devemos reconhecer. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não chegamos diante de Deus e dizemos, ó Senhor, vê os meus méritos, vê o que eu tenho feito. Não, isso é um comportamento farisaico. Isso é um comportamento de quem não entende quem verdadeiramente é. O verdadeiro crente, a fé salvífica, a fé salvadora, ela vai se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, vê a minha condição. Se compadece da minha miséria, se compadece da minha situação terrível. A fé, irmãos, é uma mão vazia que está olhando e levantada para o Senhor, apenas recebendo a doação de Deus. Ela não tem nada a oferecer ao Senhor, ela não tem nada para dar a Deus. Ela está apenas disposta a receber do Senhor. Veja só, irmãos, o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Percebe, irmãos, que a salvação ela é pela graça. Mas há um meio para a salvação, a fé. Perceba, pela graça sois salvos por meio da fé. O meio pelo qual nós alcançamos a salvação é a fé. Mas nem a fé é nossa. Paulo diz então, e isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. O que Paulo está nos dizendo é que todo o fundamento da nossa salvação está no Senhor Jesus Cristo. Todo o fundamento, irmãos, da nossa vida está em Cristo. Todo o mérito que nós podemos ter para a nossa salvação não é nosso, é de Cristo. Ao apresentar qualquer coisa diante do Senhor, nós não podemos apresentar por nós mesmos. Nós temos que apresentá-lo, aquilo que Deus fez por nós. E aqui Bartimeu, ele entende claramente isso. Ele não chega diante do Senhor Jesus Cristo como alguém digno, mas ele chega como alguém necessitado. Ele chega, irmãos, como alguém miserável. Ele chega como alguém com direito nenhum. Ele simplesmente diz, ó Senhor, tem misericórdia de mim. E aqui, irmãos, é o lugar onde a maioria de nós tropeça. Sabe disso? Sabe por quê? Porque nós não gostamos. Não é algo que promove alguma coisa em nós, mas é algo que está distante de nós. A carne não gosta de pedir misericórdia. O nosso coração, orgulhoso e soberbo que é, ele não gosta de pedir, de clamar pela misericórdia do Senhor. A carne, irmãos, ela prefere contribuir, ela prefere negociar, ela prefere guardar alguma glória para si mesmo. A carne, o nosso desejo, o ser humano, o homem natural, ele não consegue entender a graça do Senhor e a misericórdia de Deus. A gente tem que contribuir com alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisinha. Para que reste um pouco de glória para nós mesmos. Para que reste alguma coisa, Diz, não, eu fiz isso aqui. Alguma coisinha eu tenho que fazer. Eu gosto de ver, irmãos, os momentos em que a pregação do Evangelho e arrependimento. Arrependimento sincero.
Quando Pedro prega, lá em Atos capítulo 2, que a multidão vem, 3 mil homens vêm, a primeira pergunta deles é: o que é que nós precisamos fazer? Não é? O que é que a gente precisa fazer mesmo? Aí Pedro diz: crer, só isso, ter fé, não precisa fazer nada não. A nossa pergunta sempre é: o que eu preciso fazer? Porque a gente quer contribuir. A nossa carne, a nossa natureza quer contribuir, porque quer ajudar, de alguma maneira, achando, irmãos, que isso vai gerar alguma contribuição, algum tipo de glória para nós mesmos. Eu já falei várias vezes essa frase do Spurgeon aqui, e ela é algo, irmãos, muito importante, porque ela vai nos mostrar exatamente quem nós somos. A graça de Deus, irmãos, nos humilha. Quando a gente entende a graça de Deus, nós somos humilhados, porque nós reconhecemos claramente que nós não somos nada. Nada. Deus é tudo em nós. Nós não podemos contribuir com nada. Às vezes a gente olha o momento do dízimo e a gente pensa: eu estou contribuindo com alguma coisa na igreja, né? Não tem isso, né? O dízimo é o que dou, né? Uma oferta, a contribuição que a gente pede às vezes, não, eu que estou dando. A gente esquece que é Deus que é o dono do ouro e da prata. É Deus que nos dá. A gente está só devolvendo parte do que Ele nos dá, mas tudo é dele. Não é não? Se Ele quiser, Ele tira tudo da gente na hora. Nos deixa na miséria. A gente esquece disso. Às vezes a gente não entende, a gente não reconhece essas coisas. Bartimeu aqui, irmãos, ele claramente está reconhecendo. Ele está dizendo: eu sou pobre, eu sou mendigo, eu sou cego, eu não posso ir ao Senhor. A única coisa que tem a Bartimeu é ele gritar. E o grito dele é: tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Olhe para mim com graça, olhe para mim com favor, olhe para mim com misericórdia. É a única coisa, irmãos, que Bartimeu faz. E então, veja só o que acontece, irmãos. Versículo 48 nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja, irmãos, que coisa interessante aqui. Enquanto Bartimeu está gritando, ele está, chamando o Senhor, a atenção do Senhor para ele. Algumas pessoas dizem: esse homem está incomodando. Que ceguinho perturbado, né? Que homem enjoado. Fica gritando aí o tempo todo. Irmãos, Bartimeu começa a clamar de maneira correta. Ele começa a pedir ao Senhor Jesus Cristo para que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia dele. Mas veja só o que acontece. Homens querem calar Bartimeu. Homens querem silenciar Bartimeu. Perceba, irmãos, que isso é algo muito comum nas nossas vidas. Quando as pessoas começam a buscar ao Senhor de maneira séria, piedosa, santa, logo aparecem obstáculos na vida. Logo vozes vão tentar silenciar zombaria, desprezo, resistência da família, pressão de amigos, ambiente hostil. Já parou para pensar? Quando nós estamos no caminho da verdade e quando nós estamos clamando ao Senhor, vozes, irmãos, tentam silenciar-nos, tentam dizer: não, não é você. Você não pode se converter. Eu me lembro que quando eu me converti, aos 18 anos de idade, meus amigos, os colegas, amigos não, colegas, de copo e de festa, eles diziam: que nada, você não é crente, você quer estar lá só por causa disso e daquilo outro. E começava a falar um monte de coisas.
E eu dizia, não, eu estou lá na igreja. Ah, que nada, eu não dou 2 meses. E faziam, apostas, e diziam, olha, vai ser tantos meses que ele vai sair. Vai chegar esse momento, vai chegar aquele outro, vai chegar aquele outro. Porque, irmãos, alguns tratavam não com isso, mas outros eram com zombaria. Ah, agora você aprontou até agora, a gente sabe tudo que você fez, e você agora quer ser santo. Irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, de maneira séria, piedosa, santa, vozes vão querer nos silenciar. Vozes vão querer impedir que nós nos aproximemos do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que acontece com aquele que é nascido de Deus? Ele não silencia. Porque o que está dentro dele, irmãos, não é uma simples emoção. O que está dentro dele, irmãos, não é um simples momento que ele disse, ele se emocionou e agora ele crê no Senhor Jesus Cristo. O que está dentro dele é a fé verdadeira, é o Espírito Santo que já está nele, que já o ressuscitou, que ele tornou a viver e agora não há nada que o impeça de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Quando há, irmãos, verdadeira fé no coração do homem, nada o impede de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pedem que ele se cale, mais ele grita. Quanto mais pedem para que ele se afasta, mais eles se aproximam. Lembram da igreja primitiva? A igreja estava lá, o Senhor Jesus, Pedro e João são presos, açoitados e ameaçados. Se vocês continuarem a falar desse Jesus Cristo, a gente vai matar vocês. Quando eles saem daquela situação, o que é que eles fazem? Eles começam a pregar mais ainda. Cima do Senhor Jesus Cristo. Quando surgem pessoas que querem calar a sua voz, quando surgem pessoas que dizem, não, você está errado, você está indo muito para a igreja, você está servindo muito ao Senhor, você agora se tornou completamente, a linguagem do mundo, fizeram a lavagem cerebral na sua cabeça. É assim que o mundo diz. Ser radical demais. A gente deve servir ao Senhor, mas tem que ter cuidado. O que é que você faz quando as pessoas tentam silenciar a sua fé? Perceba só, irmãos. Bartimeu é um exemplo para nós. Quando as pessoas querem nos calar, como fizeram com ele, a nossa resposta deve ser ainda amar mais ao Senhor, ainda gritar mais para o Senhor. E aqui, irmãos, vemos o que acontece
com Bartimeu. Veja só o que diz o versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus parou. Ele está caminhando em direção ao maior ato de Jesus Cristo. A sua missão. Jesus Cristo, ele vem com um objetivo claro. Qual é? Morrer pelos nossos pecados. Morrer pelos pecados da igreja, dos eleitos do Senhor. E ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o propósito de Jesus Cristo. E ele está neste propósito, ele está caminhando para a cruz, ele está caminhando para Jerusalém, mas antes de chegar lá, ele parou para atender Bartimeu. Que palavras doces e maravilhosas. Veja só, irmãos, eu quero que você pare um instante e entenda o que é que estará acontecendo aqui. Não foi a multidão que parou. Não foram os discípulos do Senhor Jesus Cristo que pararam e disseram: ó Senhor, olha aquele homem que está gritando. Não foi, irmãos, as pessoas, o mundo que está à volta que parou para ouvir Bartimeu, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, é que parou para ouvi-lo. Ele para, irmãos, para ouvir, para saber, para atender o clamor de um homem cego, mendigo. Perceba só, no caminho da cruz, do sacrifício, há espaço ainda para compaixão e misericórdia. Veja que Jesus glorioso. Veja que Jesus, irmãos, compassivo e misericordioso. Meus irmãos, perceba o que acontece com os grandes homens da terra. Os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes presidentes, os poderosos dessa terra, eles não param, eles não ouvem, eles não estão atentos às necessidades do povo, eles até dizem isso, né? Eles até dizem que cuidam dos pobres, que cuidam dos necessitados, que cuidam disso, mas eles não ligam para isso. Eles não estão atentos, irmãos, aos miseráveis, os pobres, os necessitados. Mas Jesus é diferente. Ele para, ele se compadece, ele tem misericórdia. Ele não se irrita com os gritos de Bartimeu. Ele não se irrita, irmãos, com a miséria. Ele não despreza o necessitado, pelo contrário, ele considera, irmãos, o clamor deste necessitado. Ele não olha para aquele homem e diz: agora não, eu estou com pressa, eu estou indo fazer algo muito importante, eu estou indo salvar a humanidade. Eu não tenho tempo para atender você, Bartimeu, agora, só falta uma semana para a cruz. Eu preciso orar mais, eu preciso estar mais próximo, porque o tempo se aproxima. Veja, irmãos, Jesus Cristo não diz nada disso. Ele simplesmente para e manda chamar aquele cego. Eu quero que você guarde isto no seu coração. Eu quero que você entenda isso. Cristo não é indiferente ao clamor, ao grito de um pecador necessitado. Cristo não é indiferente ao clamor de um pecador necessitado. Ele olha para o pecador, ele atende ao clamor. Veja só o que ele diz: chamai-o. E aqui vemos algo muito importante. Jesus Cristo não apenas se compadece daquele homem, mas ele toma a iniciativa e então ele chama aquele homem. Perceba só, irmãos, que o encontro com o Senhor Jesus Cristo não depende da força de Bartimeu, não depende da atitude de Bartimeu, não depende do grito de Bartimeu, depende do chamado do Senhor.
Bartimeu clama, Bartimeu grita, Bartimeu roga ao Senhor para ter misericórdia, mas é o Senhor que o chama. Não é o homem que vai a Deus, mas é Deus que se compadece e vem ao homem. É Deus que se compadece, que chama o homem. É Deus, irmãos, que toma a iniciativa. É Deus que vai transformar o clamor, o sofrimento em encontro, em comunhão com Ele. Meus irmãos, a graça de Deus, ela alcança ao pecador por causa do seu amor para com o homem. Não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é Ele que nos escolhe. Não somos nós que nos oferecemos para estar na sua presença, é Ele que nos chama. Não significa que esse chamado arraste o homem. Não significa que esse chamado, o homem vá contra a sua vontade. Mas é algo muito mais importante. O significado disso é que Deus então chama o homem, e o homem então liberto pelo Espírito do Senhor, liberto pela graça de Deus, então ele se encontra, então ele se aproxima. E quando Deus então o chama e o homem entende isso, ele deixa tudo. Veja só o que acontece no versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Cristo. Veja só, aquele homem então, irmãos, ele abandona a sua capa, ele abandona seu estado, ele de maneira imediata, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo. O relato de Marcos é interessante porque a capa era um instrumento importante naquela época. Porque lembram-se do apóstolo Paulo, quando ele está conversando com Timóteo, ele diz o quê? Traze a minha capa. A capa era um item do vestuário importante, porque protegia do frio, porque protegia das situações daquilo, trazia segurança, principalmente para alguém que era um mendigo que vivia nas ruas. Ao deixar a capa, irmãos, aquele homem está simplesmente garantindo que a sua segurança a partir daquele momento está no Senhor Jesus Cristo. A sua confiança agora é total no Senhor Jesus Cristo. Então veja com clareza o que está acontecendo aqui. O Senhor chama e Bartimeu responde de maneira imediata, lançando para fora, deixando para trás toda a sua segurança carnal. Toda a sua segurança carnal é deixada para trás, e então para que a sua confiança já seja total no Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para você. Eu quero perguntar a você se você de fato tem sentido, ouvido e reconhecido os sinais do chamado do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Quando a palavra de Deus o confronta no seu pecado, você tem endurecido ou você tem quebrantado o seu coração? Quando o Senhor expõe o seu pecado, você tem se humilhado diante do Senhor? Quando Cristo te chama, você adia ou você responde de maneira imediata? Eu quero que você entenda nesta noite que quando Deus nos chama, nós devemos responder imediatamente com a nossa vida. E por fim, o que é que acontece aqui? Versículo 51. Jesus então pergunta àquele homem: que queres que eu te faça? Jesus chega agora, aquele homem está diante do Senhor, e Jesus Cristo diz: o que é que você quer que eu faça? Jesus sabe da natureza, Jesus sabe da cegueira, Jesus sabe que aquele homem é um mendigo, Jesus conhece a condição completa daquele homem. Jesus não precisa ser informado por aquele homem acerca da sua situação. Mas Jesus pergunta àquele homem: o que é que você quer
que eu faça? Quais são as suas reais necessidades? E aquele homem responde: que eu torne a ver. Aquele homem, ele é simples, ele é direto, ele não fica com rodeios, ele não fica tentando encontrar alguma coisa, ele vai direto ao ponto, ele diz: eu quero voltar a ver, que eu torne a ver. Meus irmãos, aqui é uma lição muito importante para a nossa vida espiritual. Quantas vezes, quando somos questionados e quando nós vamos orar, nós somos vagos, nós ficamos rodeando diante do Senhor. Às vezes, irmãos, há uma necessidade muito forte no nosso coração e durante a oração nós ficamos vagueando, nós ficamos falando um monte de coisas e não pedimos. Às vezes a gente vai orar e pede para que alguém ore por algum motivo, acontece muito na igreja. Quero que você ore por esse motivo, pela saúde de fulano de tal, mas a pessoa dá uma volta na oração, é pela saúde de fulano de tal. E às vezes nós fazemos isso na nossa casa. A gente fica dando voltas e voltas, irmãos. Sejamos objetivos diante do Senhor. Veja, aquele homem não ficou dando voltas e voltas do seu pedido. Ele simplesmente disse: ó Deus, que eu torne a ver. Mas quantas vezes nós não fazemos isso? Bartimeu nos ensina, irmãos, que nós devemos reconhecer a nossa real miséria, a nossa real necessidade e então colocarmos isso diante do Senhor. Pedirmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor. E quando Jesus então ele é colocado diante desta situação, ele então responde àquele homem: vai, a tua fé te salvou. Às vezes, irmãos, a gente olha para esses textos, dá uma olhada para esses textos e diz: a tua fé te salvou. E isso é muito comum nas igrejas pentecostais. Porque fala da nossa fé. Olha, você não foi curado porque faltou fé. Eu já escutei isso. Você não foi curado porque faltou fé. Então, como se a fé estivesse relacionada à cura. Não. Nós precisamos entender corretamente aqui. A fé de Bartimeu, irmãos, não está relacionada à sua cura. A fé de Bartimeu está no reconhecimento de quem é Deus. Esta é a fé. A fé de Bartimeu não está simplesmente em Jesus como um curandeiro, mas está em Jesus como um Salvador, como o Redentor das suas almas. Jesus, filho de Davi, este é o Rei esperado por todos, e eu reconheço isso agora. É isso que acontece com Bartimeu, irmãos. Portanto, a fé aqui não é simplesmente você olhar e dizer, quando Jesus Cristo diz: a tua fé te salvou. Não é a fé como um mérito, mas é a fé como um reconhecimento de quem Jesus Cristo é. A fé deposita todo o mérito, não em Bartimeu, mas em Cristo. Ao Bartimeu reconhecer quem Jesus Cristo, essa fé é que salva ele, porque ele deposita toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. A fé, irmãos, é exatamente este reconhecimento de que Cristo é poderoso para fazer toda e qualquer coisa. Toda a eficácia está no Senhor Jesus Cristo, toda a glória está no Senhor Jesus Cristo, toda a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Mas o texto não termina quando ele diz: a tua fé te salvou. Ainda há um detalhezinho importante no final, e diz: e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Deu para entender porque a fé daquele homem salvou ele, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. E ao crer no Senhor Jesus Cristo, algo decisivo se tornou ali.
ele não voltou ao seu estado anterior. Ele não voltou para Jericó, ele não voltou para a beira do caminho. Ele agora se encontra no caminho, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Ele agora, irmãos, se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, irmãos, ela traz este segmento. A fé verdadeira, quando o homem crê claramente no Senhor Jesus Cristo, ele passa agora a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quando há uma ação do Espírito Santo na vida do homem, o homem agora, ele passa a seguir ao Senhor Jesus Cristo, para onde quer que o Senhor Jesus Cristo está. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando ele encontra pessoas miseráveis como Bartimeu, cegos espiritualmente, carentes espiritualmente, à beira do caminho, ele chama, ele transforma, e ele transforma estes homens em novos discípulos para o Evangelho. Esse Evangelho de Cristo, irmãos, ele não apenas melhora a nossa vida, ele não apenas nos tira da pobreza, pelo contrário, ele vai nos fazer com que nós sejamos parecidos com ele. Nós somos chamados e predestinados e somos então santificados para nos tornarmos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir, irmãos, exatamente recapitulando algumas coisas desse texto. Perceba só que aquele homem, ele estava cego, mendigo, à beira do caminho. Ele então reconhece que Jesus Cristo está passando, mas ele não olha, ele não escuta o que a multidão diz, porque a multidão diz: este é Jesus o Nazareno. Ele reinterpreta de maneira significativa e ele diz: não, este é o filho de Davi, este é o Messias esperado, este é o rei que todos nós aguardávamos. Por isso então ele clama: a esse eu posso pedir, tem misericórdia de mim, porque este é o Cristo de Israel, o ungido de Israel. Jesus então para, Jesus chama, Jesus recebe, Jesus o salva. Por isso esse homem então passa a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui fazer algumas perguntas a você. Quem aqui nesta noite se encontra nesta situação deste homem, mendigo espiritual? Será que você entende quem realmente você é? Que tudo que você tem vem do Senhor? Ou será que quando você se aproxima de Deus, você vem cheio de méritos, você vem cheio de coisas, cheio de benfeitorias, de boas obras? Para que nós nos aproximemos corretamente do Senhor, é importante que a gente entenda a nossa vida diante de Deus, que a gente entenda a nossa miséria, que a gente entenda a nossa pecaminosidade. Se você ainda não tem ao Senhor, eu quero que você entenda que Jesus Cristo, filho de Davi, ele tem misericórdia daqueles que gritam e que se chegam a ele. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor e você pode dizer: pastor, eu tenho ouvido a pregação, eu tenho vindo à igreja, eu tenho feito isso, mas eu ainda não me sinto preparado para ter um compromisso com o Senhor, eu quero que você entenda. Clame por misericórdia, clame por compaixão, não deixe que o mundo silencie isso. Seja direto ao Senhor Jesus Cristo, peça pelas suas reais necessidades, porque Ele pode, é o único que pode, de fato, suprir as suas necessidades. Quando você entende quem Jesus Cristo é, você entende claramente que Ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades. Vamos cantar ao Senhor neste momento. Eu queria chamar a equipe de música aqui para nós que cantemos então o Salmo de número 10.
escondes na provação, os ímpios com grande arrogância ao pobre vem perseguir, as próprias tramas que o geram, presas pois venham ser, pois se vangloria o perverso da sua cobiça vil, blasfema alvarento contra o Senhor e o maldiz, não investiga o perverso, pois que Deus não existe, é seu cogitar, tem sempre os caminhos a prosperar, estão muito longe os juízos teus, e zomba dos oponentes seus, pois pra si diz assim: abalos nunca jamais terei nas gerações, tem ele cheia sua boca de enganos e maldição, insulto debaixo da língua, pecado e transgressão, monta tocaia nas vilas a fim de explicar, trucida inocentes no erro, qual fera emboscar, na rede o pobre já enlaçou e o prendeu, baixas se arrastem em seu poder, cairão aflitos e ele a pensar, não lembra o Senhor nem jamais verá, o rosto virou e logo esqueceu, levanta, ó Deus, erga a tua mão, ó Senhor, dos pobres não venha se esquecer, ó meu Senhor, por que razão fica o ímpio desprezando ao Senhor, pensando que Deus não se importa, mas tens visto, ó Senhor, aos sofrimentos atentas para os tomar nas mãos, a ti se entrega o pobre, do órfão és defensor, quebranta o braço do homem mau, transgressor, sonda-lhes toda maldade até não mais encontrar, e eterno Senhor, da terra de Deus somem-se as nações, dos mansos dos tens escutado a voz, e afirmarás os seus corações, seu clamor ouvirás, e assim ninguém lhes trará terror, pois justo és. Oremos. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelo teu culto que nós aqui prestamos, que o Senhor traga graça e discernimento à nossa vida, para que entendamos a nossa verdadeira pecaminosidade e miséria, e que a cada dia, Senhor Deus, nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo como uma fonte de todo bem para as nossas vidas, a fonte de todo socorro e salvação que está no nosso Redentor, ó Pai, em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre.